Mais um vídeo aqui no nosso De Primeira, mais um convidado que a gente recebe aqui na Seven Design, onde a gente está gravando essa série de entrevistas do nosso canal, do nosso De Primeira. Se inscreve, deixe seu like, curte e compartilhe o nosso conteúdo. E agradecendo também os nossos parceiros, os nossos apoiadores, Para Todos PF Apostas Esportivas. Você que gosta de apostar, gosta de brincar aí nos bets, tem o Bet77 com a Para Todos PF. O link está na descrição deste vídeo. E também o Chopp Santa Madre, a Santa Madre Cervejaria, que está com a gente aqui no De Primeira. O chopp para sua festa, para o seu encontro de família, para sua reunião, é o Chopp Santa Madre. Cleiton Vasconcelos. Olha, Christian Queiroz, audiência aqui do De Primeira, claro que você já está observando, temos um convidado aqui que teoricamente não tem muito a ver com futebol, a área dele é outra, é o voleibol. Estamos falando do Gilberto Bellavera, ele que é treinador, foi jogador, enfim, essa coisa toda, mas que também tem uma passagem muito legal pelo futebol enquanto torcedor, enquanto entusiasta, enquanto até, às vezes, entendido de futebol, por que não? Então, e claro que pessoalmente é sempre muito legal conversar com o Giba, porque ele foi meu professor de educação física há muito, muito tempo atrás. Então, nos primórdios, né? Gilberto Bellavera, popular Giba, é um prazer receber a tua figura aqui no De Primeira. Muito bom saber que você aceitou o nosso convite e veio até aqui. Obrigado aí, Christian e Cleiton. É uma dupla sertaneja esse negócio. Acho que já fizeram essa piada, provavelmente. Já trocaram o nome. É mesmo. Isso aí, então, assim, para mim é um prazer imensurável, né? Eu adoro isso. E eu só entendi futebol mesmo, cara. E tu vai ver aí. E eu estou muito feliz de estar aqui. Achei muito bacana o que vocês estão fazendo. Essa bancada aqui, quando eu cheguei, já disse que já me remeteu à minha infância, aos anos 80, quando eu jogava o tal do futebol de botão. Não, agora o nome é futebol de mesa, né? Mas era botão mesmo. Então, estou muito feliz aqui. Vamos bater um papo aí sobre esporte como um todo, que é a minha praia, é o que eu gosto, é o que vocês gostam. Então, estamos juntos. É bem interessante, né, Giba? Porque tu vem de toda uma experiência dentro de uma escola, de projeto, de técnico de voleibol. E aí tu ingressa, alguns anos atrás, no poder público, né, numa secretaria de esportes. Até me recordo, acho que foi numa entrevista lá comigo na rádio que você disse, foi pro outro lado do balcão. E aí uso muito esse termo. Tu começa a ver, enxergar tudo aquilo, toda aquela estrutura de uma outra forma, né? Como é que foi essa mudança para ti, né? Passar de um lado para o outro e estar ali agora gerindo mais, principalmente recursos para o esporte? Olha, Cristian, no início eu vou confessar aqui para vocês, né? Foi um pouco traumático, viu? Traumático em que sentido? Eu sempre vim do poder da iniciativa privada, né? Você bola uma ideia, essa ideia você vai trabalhar para isso, vai buscar parceiro. A minha vida inteira foi em busca de patrocinadores, né? Que eu não gosto de chamar assim, é parceiro mesmo, né? Como tu citaste no início. E então a velocidade das coisas na iniciativa privada é maior. Então, de repente, quando você cai, e dá para se dizer que cair de paraquedas nesse sentido do convite, né? Fui convidado pelo então prefeito Luciano Azevedo, acho que era, se não me engano, era o segundo ano do mandato dele, do primeiro mandato, né, o segundo ano do primeiro mandato, enfim. Sim. E fiquei muito lisonjeado pelo convite, por ele lembrar do meu nome, né? Nunca tinha, na verdade, falei com ele uma ou duas vezes, porque eu trabalhava no Colégio Notre Dame, ele tinha filha lá também, então era uma coincidência de um oi, como é que tá, né? Deputado estadual, depois prefeito, enfim. Então fiquei muito feliz e com uma responsabilidade muito grande, mas sempre gostei de desafios, né? Eu acho que é meio clichê, mas a minha vida é meio desafio. E quando eu entrei nesse negócio chamado poder público, né? Eu tomei um susto, né? Porque eu gostaria de fazer as coisas com muito mais velocidade, enfim. Mas a gente vai entendendo o porquê das coisas, né? Quando você fala em poder público, você fala de dinheiro público. Você fala de responsabilidade do teu dinheiro, do meu como contribuinte. E de que forma você vai fazer a gestão disso tudo com responsabilidade. Então, em alguns momentos que eu me perguntava,
e me perguntei mesmo, gente, pô, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu queria fazer mais. Eu me sentia, em certos momentos, um pouco impotente com algumas coisas. De chegar alguém pedindo o patrocínio, né, ou uma ajuda. Né? A frase que eu mais escuto na prefeitura, lá na secretaria, né, dos esportistas, eu vou representar o Passo Fundo. Né? E não é demérito nenhum, depois eu vou explicar o porquê. E a gente não conseguia ajudar. Por quê? Porque não existia uma política para aquilo. Então não é falta de dinheiro às vezes, viu? Uma prefeitura que nem Passo Fundo, que tem tá muito bem, obrigado, né? Não é às vezes falta de dinheiro, de recurso, era falta de quê? De uma política de leis para que se fizesse isso. Da forma correta de fazer. Exato. O caminho, né? Como é que o município tal consegue, Sim. nós não? É que o município tal tem é o tamanho de um bairro de Passo Fundo e tudo é mais simples, né? É diferente. Eu disse, vocês têm que fazer a comparação com se Porto Alegre ou se Santa Maria, né? Porto Alegre eu já chutei mais alto, né? Mas se Santa Maria faz igual, então, e a realidade não é diferente, não, tem que ter políticas. Então, aos poucos disso eu fui me acostumando e pensando nos processos, né? E obviamente, né, gente, não estou aqui jogando confete nenhum, até mesmo porque hoje é um bate-papo bem mais descontraído. Isso. E tudo depende do teu gestor. É na empresa que tu trabalha, se na empresa que tu trabalha lá o gestor gosta de alguma coisa ou te dá crédito para aquilo, a coisa vai crescer. Se o gestor não está afim, tu pode querer e não vai acontecer. Né? E é o que aconteceu tanto com o ex-prefeito Luciano, que fez essa divisão, uma divisão corajosa na época, porque nós o esporte, sempre ele estava atrelado com uma outra secretaria, né? Isso. Ou era junto com a cultura, junto com cultura, turismo. Então já foi SEDEC, né? Setur, Passotur, e tudo o esporte estava ali naquele meio termo. Então, se coloca no lugar do gestor daquela pasta, que na época, quando eu assumi, que foi no dia 2 de fevereiro de 2015, eu assumi como secretário extraordinário de esportes, quando a pasta era do então secretário Pedro Almeida. Isso, então se põe, secretário de Cultura e Esporte. Da SEDEC, né? Da SEDEC. Isso. Então se coloca no lugar de uma pessoa que é ligada ou ao esporte, no meu caso, ou o então nosso, hoje prefeito, mas secretário na época, que é ligado à cultura. Então ele tem duas pastas importantes, que eu sempre digo que a pasta mais importante da prefeitura é a minha. Sim. É a da Secretaria de Esportes. E eu digo isso para que as pessoas saibam que quando você veste uma camiseta, tu tem que pensar nisso. Se eu não pensar que a minha é mais importante, eu não vou brigar por aquilo, entendeu? Se eu pensar que a minha é o... Como é que é? O filhinho mais feinho lá, não adianta, né? Eu tenho que pensar sempre que ela é a mais importante e brigar por aquilo. Então, se coloca no lugar de uma pessoa que tem que estar trabalhando com duas pastas importantes. Vai chegar no momento que uma vai deixar a desejar. E era isso que o então ex-prefeito Luciano queria mudar esse paradigma de cultura e esporte. E criou a Secretaria Extraordinária de Esportes. Com isso, até hoje, nós ainda estamos ligados financeiramente à SEDEC, né, porque nós somos ainda uma secretaria extraordinária, mas nós temos esse status de Secretaria de Esportes que nos ajudou muito, porque dentro do organograma existe um secretário, existem as pessoas que trabalham pro esporte. Isso. E fazer o orçamento do esporte. Né? Então isso mudou muito. Então esse negócio, agora, respondendo a pergunta, o do lado de cá do balcão e o lado de lá, foi isso, eu gostaria das coisas um pouco mais ágeis, mas é diferente em função das responsabilidades. E agora, com o prefeito Pedro, muito mais responsabilidade e muito mais aquele negócio que o gestor quer. Pô, nós fizemos esse ano, eu acho não, a maior virada de página da história esportiva da cidade, que é o Fundo Municipal. Sim. Quando que nós iríamos pensar que quem estivesse do lado de lá do balcão não ia mais precisar, entre aspas, mendigar? Porque o esporte ele meio passava o pires, né? Não que mudou de uma hora para outra, isso aí é um processo. Mas nós fizemos um edital de R$500 mil.
Pô, 500 mil reais foram 46 projetos esportivos, né? Os nossos clubes que sempre diziam como é que cidade e tal. Não, nós também temos agora condições de auxiliar dentro de um organograma, dentro de uma coisa mais profissionalizada e organizada. E vai vir para 2023 vai ser melhor ainda. Viu? Então, o lado de lá do balcão me fez ver nesses 30 anos enquanto treinador de vôlei e um pouco mais como professor, enfim, eu consegui ver algumas coisas que quem está no lado de lá vive na carne. E eu tinha a obrigação, né, pessoal, de do lado de cá do balcão, tudo aquilo que eu sofri fazer acontecer de alguma forma. Sim. Mas sempre digo, ninguém faz nada se o teu gestor, se o teu chefe, né, no bom sentido, não tiver afim. E o nosso prefeito, ele é entusiasta, né? Por exemplo, agora para o Natal, são coisas tão pequenas, mas que para mim faz muita diferença, né? Do lado lá eu queria dizer da criança, da feinha, não é? Mas vocês estão me entendendo, né? Patinho feio. O patinho feio. Feio. O que do patinho feio, as coisas vão ficando diferentes. Por exemplo, nesse Natal agora, o prefeito Pedro me chamou no gabinete, nós fizemos vídeos diretamente às entidades esportivas. Sim, vídeo por entidade. Isso, foi. Pô, isso aí é diferente, isso é pensar no esporte, é pensar lá no Esporte Clube Gaúcho, no Passo Fundo Futsal, lá no cara do hipismo. Pô, as pessoas quando receberam o vídeo, tipo, pô... Sim. Nós estamos com vocês. Exato. Então, a camiseta ali dos clubes. Isso pertencimento, né? Pertencimento. Então, essa diferença aí faz com que a gente, todo dia, trabalhe em prol do que a gente gosta. E até mesmo, né, nesse ano passado, né, estamos ainda em 2022, mas nós tivemos o Clássico Gaúcho Passo Fundo disputado a taça, né? A primeira vez, né? A taça, a Recopa, né? Sim. A nossa Recopa. Então, já tá todo mundo entusiasmado agora. No dia 15 nós vamos ter a final do Amador, né? Isso. E o campeão da primeira divisão vai pegar o campeão da segunda divisão ano que vem na segunda Recopa. Então vai virar tradição. Sim. E sempre vamos homenagear uma pessoa importante do futebol. Nessa primeira Recopa foi o Luiz Freire, nessa segunda Recopa vai ter um outro nome, né? Se é o que a gente quer, né? E homenagear as pessoas em vida. Pô, a alegria do Luiz Freire veio de Porto Alegre, com, né, o filho mora aqui, sim, né? Isso. O Márcio. Pô, a alegria, né? A emoção dele. É isso que a gente quer. O esporte é isso, tio. Então, às vezes eu penso assim, não dá para nós reclamarmos, né? Eu sou um cara privilegiado. Eu estou à frente de uma pasta que eu acho que muita gente gostaria de estar. Por quê? Porque eu sempre faço um paralelo. Pensa na pasta da saúde. Sim. Né? Tá lidando sempre com um problema, né? Sim, sim. A nossa doutora Cristine. Sim, né? sim. Pensa na pasta de obras. O nosso secretário Rubens. Ele está sempre com... É buraco. Pô, nós estamos lidando com a satisfação das pessoas. Que tem problema, tem, né? Nós lidamos com pessoas, lidar com pessoas não é muito fácil. Sim. Mas eu estou muito feliz e muito agradecido por uma oportunidade, né? Se Deus quiser aí, tudo leva a crer aí que ano 2023, daqui a um pouco a gente pode ser a primeira Secretaria de Esportes de fato e de direito na história da cidade, né? Uhum. Então são coisas que é um caminho interessante. Quando eu falo nas rádios, onde eu aqui hoje claro que não, a gente não está falando aqui com o secretário, né? Mas quando você chama numa rádio para falar sobre Secretaria de Esportes, como é que está a pasta? Isso é uma evolução. Quando que em outras gestões, e aqui, por favor, não estou falando de... A pasta esporte pauta. É pauta. Isso. Então isso já é um avanço. Eu fico muito feliz com isso. Sabes que então já são 7 anos, né, pelas contas aí, 7 anos, é verdade. Nesta função, sendo a referência, né, esportiva no poder público municipal de Passo Fundo, que não é pouca coisa. Aliado a isso, em paralelo, tem a atividade de treinador de voleibol,
que permanece, que é sempre muito forte, muito importante também aqui em Passo Fundo, porque tem uma equipe importante, a BS Bios UPF. E também, anteriormente, tem toda aquela história de professor de educação física, professor de escolinha de voleibol. Quando é que começa a história esportiva do Gilberto Bellavera? Até professor de basquete. Até professor de basquete, exatamente. Na tua época. Eu te conheci professor de basquete, não era vôlei, era basquete. Isso aí. Exatamente. Bah, gente, olha, eu fico bem feliz de poder falar um pouco sobre isso, né? Na minha 8ª série, agora é o 8º ano, né? Que seria o 9º ano de hoje. Isso. Na minha 8ª série eu decidi que eu queria ser quando eu crescer. O que tu quer ser quando crescer, né? Aliás, eu sempre fui meio grande, entendeu? Mas eu, na minha 8ª série, eu decidi, eu vou ser professor de educação física. E quem foi o meu mentor intelectual disso tudo, ele nem sabe, eu acho. Foi o professor Carmo, que foi professor até do nosso ex-prefeito Luciano. Sim. O professor Carmo, ele foi meu professor de educação física, como foi o professor João Matos, como foi o professor Lara. O professor Lara foi meu professor também. De quem que o professor Lara, quando a gente conversa com o professor Lara, ou ele foi professor ou ele tocou no casamento da... Impressionante. Um dos dois, né? Um dos dois. Mas o professor Carmo, olha, eu até fico um pouco envergonhado de, pô, tu já pensava nisso nessa época, né? Eu digo assim, eu vou ser professor de educação física. Primeiro porque eu gosto, né? Professor Protásio, não posso esquecer que Deus o tenha. O professor Protásio foi meu professor, meu primeiro treinador de vôlei, né? E falecido já. E o professor Carmo, eu disse assim, eu gostava disso. E o professor Carmo, ele trabalhava. Agora que eu estou vendo aqui que o mundo dá tantas voltas, depois eu já vou entender o que ele era professor do IE. Não sei se vocês conseguiram entender por que do IE. Claro. Exatamente. Ele foi professor do IE, ele era professor do IE, escola particular. Isso. E professor do Estado. E o professor Carmo morava num prédio, num apartamento. Pô, nos anos 80, quem morasse em apartamento... Tava bem na foto. Tava bem. Eu digo, mas esse negócio de professor dá certo, viu? Cara, morar até no apartamento. Isso. Mas eu era um menino. Sim. Então, eu sou sincero com vocês, isso aí tem condições, né, da gente ser alguém na vida, né? Porque geralmente as pessoas dizem assim, tu faz educação física, é bem assim, né? Era assim. Mas enfim, então eu sempre fui um apaixonado pelo esporte. Então, na 8ª série, eu decidi que eu queria ser professor. Aí passou o ensino médio e tal, fui. Servi o exército no mesmo ano que eu fiz o 3º ano. Sorte que eu servi em Passo Fundo, daí não perdi esse ano. Consegui conciliar. Com muita falta, etc. Uns professores muito bacanas, né? Os meus professores do Antonino Xavier, ali na Vila Luísa. Primeira turma do 2º grau que se formou foi a minha turma. Olha aí. Junto com o vice-prefeito João Pedro, foi meu colega de aula. E aí eu terminei o ensino médio e já fiz o vestibular, passei no vestibular e ingressei. A partir daí a minha vida foi só isso. Eu não fiz outra coisa. Meus primeiros 2 anos foram bem difíceis, de pagar a faculdade, tive que parar, atrás de crédito educativo e essas coisas aí que um cara que não é rico não tem problema, que foi o meu caso. E aí... Batalhando, eu em 92 eu recebi a minha primeira oportunidade de ser treinador de vôlei. Por isso que eu sempre digo, hoje, 2022, fazem 30 anos que eu sou treinador de vôlei. Eu jogava mais ou menos, eu sempre fui um atleta de um nível mediano para baixo, né? Não joguei muito, era mediano. Mas jogava, me esforçava e quando o professor me colocava, eu estava ali e dava conta. Para eu não ficar entre os 12 era difícil, viu? Era sempre 16 no grupo, entre os 12 eu ficava. Porque eu acho que ele via assim, esse cara aí, em algum momento ele vai me ajudar porque é raçudo. Enfim. Então, gostava daquilo. Da mesma forma que o Bernardinho fala no livro dele, de tanto ser banco do William na geração de 84, o William Levantador,
Eu via o jogo de fora e virei treinador. Eu acho que foi mais ou menos isso. Então, em 92, eu recebi uma proposta para treinar um time amador aqui da cidade do Restaurante Estância. Dá para falar o nome da Sim, sim. O Restaurante Estância tinha um time de vôlei feminino e masculino que jogava a 2ª divisão do Municipal aqui em Passo Fundo. Para te ver o quanto de time que tinha, galera. Segunda divisão. Segunda divisão. 2 divisões do Campeonato Municipal de Vôlei. Cheio lá no Mais de César, lotado. Sim. Não é culpa do poder público agora, viu? Sim. A criançada é diferente. Claro. Só tinha aquilo para fazer, entendeu? Então, eu jogava a 2ª divisão lá e daí no fim fui contratado de treinador e comecei de lá. Os meus treinos eram no IE. Olha o IE. Olha o IE de novo aí. E aí, como eu trabalhava, isso já era em 93, numa academia de musculação aqui em Passo Fundo, eu fazia para os outros, para mim não. Né? E aí o proprietário de uma outra academia, da Simbiose, que era o Beto Ribas, que era treinador de vôlei do IE, chegou um dia nessa academia que eu trabalhava, ali na Galeria Central, Academia Equilíbrio, e ele disse assim, Giba, estou precisando de um estagiário para as minhas equipes de vôlei feminino do IE. Joga estadual, mirim, infantil, infanto. Tu conhece alguém? Porque eu vi tu dando treino lá pro pessoal lá. E aí me lembrei de falar contigo. Tu conhece alguém? Eu digo, claro que eu conheço. Quem? Eu? Agora quem? Falando com ele. Giba, mas o problema é o seguinte, cara. Eu não posso pagar, porque é um estagiário para mim, não é um estagiário para a escola. A gente vai ver se no meio desse tempo aí eu não tenho como te ajudar em ajuda de custo. Não. Eu quero ser. É do horário tal. Eu digo, eu dou um jeito aqui na academia, converso com o dono para chegar mais tarde. Foi 1 ano e meio, 2 anos de intensidade total. Eu aprendi muito com o Beto. O Beto era um treinador que na época o IE estava bombando no estado. Era IE Conceição aqui em Passo Fundo, né? Hoje chama de Marista, mas era Conceição. E era assim, ó, um final de semana viagem com o mirim estadual, no outro final de semana infantil, no outro infanto, no outro juvenil, quer dizer, o mês inteiro eu estava solteiro, gurizão, né? Eu direto aprendendo, conhecendo Sojipa. Tu conhecia Sojipa nos anos 90, era tu ir na arena do Grêmio hoje. Sim, pois é. Né? Então, tá entendendo? Então aquilo lá, me deu uma bagagem tão grande que essa bagagem me ajudou, olha, para quê? No outro ano, o Venturini, meu ex-professor, amigo, precisava de um auxiliar técnico no time do Conceição adulto. Que o Conceição adulto masculino foi a base do que depois, em 97, virou a AP. Lembra a Associação Passulense Esportes? Que ela tinha o time de futsal e o de vôlei. Exato. O PF Zamil Futsal e o PF Zamil Vôlei. Isso. E eu disse... Feito, aí já dá para pagar meio salário mínimo lá, eu fui de auxiliar do Venturini. O time adulto do estado. Naqueles anos lá que eu fiquei lá junto com o Ventura, nós fomos bicampeões do Girgs, na época que o Girgs era os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, era a nata da nata do estado, né? Eram as seleções municipais, né? Jogamos Girgs, jogamos estadual. Fomos campeões em 99 dentro do Capingui, ganhando da Sojipa 3-0, a Copa RS. Então aquilo, me deu uma bagagem excelente, né? Aquilo lá só sou grato até hoje. Então foi de 93 até 96, com o Conceição. Aí desmembrou o Conceição, fomos para o Capingui em 97, com a criação da AP. E aí fui... No último ano, o Venturini já tinha se mudado para São Leopoldo. Em 2002, eu fui o último técnico da, então, UPF Graziotin, de vôlei. Tá. Fomos vice-campeões gaúchos, enfim. Então, olha como o mundo, né? Sim. Então, mais ou menos é isso. Mas nesse... É que a minha história tem muito paralelo. Tudo isso que eu estou contando para vocês até 2002... Vou voltar para trás um pouquinho, para vocês não verem que tudo paralelo. Tudo era paralelo. Quando eu conto as histórias para os meus alunos da faculdade, eles não acreditam às vezes, mas é verdade. Em 95, eu recebo uma oportunidade
ia sair um professor de basquete Isso. do Notre Dame. Do Notre Dame. E eu era professor nessa academia que eu trabalhava, em 93 lá, da vice-diretora. E ela dizia assim, te vejo no Notre Dame. Eu digo, então para de me ver e me contrata. Me contrata, né? Simples. E quando surgiu a vaga, eu fui lá e fiz a tal da entrevista. Irmã, se a senhora estiver me ouvindo, não briga comigo que eu vou contar agora, mas foi uma mentirinha do bem. A vaga era para professor de basquete. Sim. 95. Eu já era 2 anos como professor de vôlei. Mas era o que ia me pagar a carteira assinada, etc. Mas, Gilberto, tu entende de basquete? Porque eu tenho um time aí que é uns guri que jogam bem, né? Que era o Duda Ferreira, né? Uns caras que até hoje são meus amigos. E eu disse assim, mas claro, irmã, só para a senhora ter uma ideia, quando o meu professor da faculdade não pode dar aula, eu vou substituir ele. Aí. Que Santa Júlia Bilhar não, né? Mas eu sempre fui assim, gente. Eu para burro não servia, esportes coletivos. Sim. Então tu está contratado, enfim, em dezembro ela me contratou, mas iniciar as aulas em fevereiro. Então temos um tempo aí para... Fui ler e tal. Olha, fui de 95 a 2001 treinador de basquete, e aí fui aprendendo com os meus adversários, professor Paulo Melo, professor Cleiton Bona, um era do Menino Jesus, do IE também, o Cleiton era do IE, o Melo era do Conceição. Eu fui aprendendo com esses caras na quadra. Olha, terminei um bom treinador de basquete, viu? Aquelas últimas copas lá que o professor Renato fazia. Sim, professor Renatão. O último ano, 2002, eu fui para 8 finais e ganhei 6. Opa, eu fui bem pra caramba. Na época que o basquete bombava, tinha 6, 7 times por categoria, hoje se tiver 3 é pau e corda. Então, e tudo isso paralelamente, eu já era treinador de vôlei na ABB. Então a minha vida sempre foi assim, ó, segunda-feira num lugar, terça no outro, quarta no outro. E dava aula de educação física normal. No Notre Dame também. Para os alunos ali, né? Teve uma época coisa lá. Quando eu fui contratar no Notre Dame era de basquete e educação física. Isso. Aí aos poucos, né, daí 2001 eu saí do Notre Dame, né? Eu pedi para sair do Notre Dame na época. Eu fiz um concurso dentro do SESC aqui de Passo Fundo, como instrutor de educação física. Fiquei 2 anos lá como instrutor. Aí no meu 3º ano, o gerente geral me chama, eu digo, fiz alguma bobagem. O que aconteceu? Porque eu já estava montando um projeto de vôlei lá, pedi demissão da BB. E montei um projeto de vôlei do SESC lá, que modéstia à parte, não perdia para ninguém também, os times eram bons. E aí o gerente me chamou, digo, o que aconteceu, né? O gerente geral, né? Para me oferecer a gerência do SESC de Passo Fundo, pessoal. Eu me emociono até hoje. Eu digo o quê? Nosso gerente saiu, enfim, o gerente da unidade Passo Fundo, e eles queriam fazer aquele negócio de utilizar as pessoas de dentro, né? Sim, Pô, acho bacana isso, né? A empresa que possa fazer isso, né? Dá oportunidade. E lá vou eu de novo, né? Só que para ele não mentir, né? Eu disse, aceito. Ele disse, não, tu tem perfil, assim, aceito. Só que é uma via que não tem volta. Nunca vou esquecer dessa frase do nosso glorioso seu Wilton Rodrigues, que está lá no céu. O seu diz, não tem volta, Gilberto. No momento que tu aceitar isso, se tu não der certo como gerente, não pode voltar como instrutor de educação física. Bem assim ele disse, não pode voltar. E eu disse assim, e o meu projeto de vôlei? Olha, eu acho que por enquanto tu pode até manter, porque o SESC, a veia do SESC, uma dos pilares do SESC é o esporte, né? E era um projeto vencedor, ele já tinha virado case de sucesso pro SESC estadual, o nosso projeto de voleibol do SESC. E ele disse assim, eu acho que ainda dá para manter, mas depois que for derrubado essa casa aí, porque era uma casa antiga, não sei se vocês vão lembrar disso, o SESC, onde é hoje, na frente do Grenal, era uma casa que quase ia ser patrimônio histórico aqui de Passo Fundo, ia ser tombada, mas depois ela foi tombada mesmo, né? Que virou o SESC que é hoje. Então,
Quando nós formos construir a nova sede, enfim, vai ficar muito maior, etc. Eu não sei, viu? Não posso te dizer nada. Se vai dar conta. Mas ele diz assim, ó, por enquanto, quanto vai dando conta, Vai tocando. E eu tenho passagens hilárias aqui. Nós temos tempo hoje, pelo jeito. Fica à vontade. Eu tenho passagens hilárias, porque como eu tinha o projeto do Sesc, que começou lá no ginásio do antigo Irineu Gelli, que é o ginásio do Sesc lá no bairro São José, longe pra caramba, né? As atletas da BB foram todas comigo para lá, né? E aí eu fiquei muito feliz com isso tal, e voltei para a BB para uma parceria. Daí o time virou Sesc e a BB. Então tinha vezes que eu tinha minha secretária, chamada minha secretária, mas de uma forma muito carinhosa. Hoje ela é a gerente do Sesc, que é a Aline Pasquetti. Né? Uma pessoa sensacional. E eu disse assim, Aline, eu tô lá, era segundas e quartas de tarde, eu ia dar os meus treinos. Já tinha contratado um guri do meu bolso mesmo para ser o meu auxiliar, que era o Daniel, que hoje é professor no Menino Deus, né? Criei pessoas, isso eu fico feliz. Sim. E se me chamarem, então eu levava dentro do carro, gente. Eu estava de calção, abrigo, né, para dar treino, e pendurado atrás a calça, o terno, se precisasse, qualquer coisa eu, porque no fundo, o voleibol era o meu alimento. No fundo era isso. Passado esse tempo, em 2006, eu recebo uma ligação, estou fazendo o orçamento de 2007 para o Sesc, que a gente faz o orçamento ali por novembro, né, o orçamento do outro ano. Recebo uma ligação do Notre Dame. Por isso que eu sempre digo assim para todas as pessoas que eu converso, que eu falo, para as minhas atletas, para os meus alunos, tu sempre tem que sair dos locais de onde tu trabalha pela porta da frente. Essa fica uma dica de graça aí que todo mundo sabe, né? Pela porta da frente. Tu saindo pela porta da frente, tu é respeitado pela entidade e um dia aconteceu, me ligaram. Giba, tu pode vir aqui no Notre Dame? Eu posso. Nunca disse não para as coisas, sempre fui lá ver para quem. Sim, né? claro. E recebi uma proposta. O professor de voleibol ia sair de lá, né? Era meu conhecido na época, meu colega, eu dava basquete numa quadra de vôlei na outra, saiu da escola, enfim, e eles estavam atrás de um professor de vôlei, ele sabia que eu gostava disso, já estava mais ou menos, não é que nem a internet hoje, mas já tinha um nome na praça aí, né? Sim. Fiz bons times na ABB, depois fiz bons times no Sesc, e me fizeram uma proposta. Gente, eu juro que eu calculei, digo, não tem condições, irmã, não tem. Infelizmente não tem como, era muita diferença, entendeu? Financeira, falando financeiramente. Sim. Mas saí de lá com aperto, ele chegou a me perguntar, tu tem alguém para indicar? Aí indiquei 2 nomes. E saí de lá com aperto, sabe? E aí eu voltei para o Sesc, sentei na minha mesa e vamos começar a vida que segue, né? Até brinquei, se eu não me engano, brinquei com a Aline, disse assim, quase perderam o gerente. E ela, porque assim, só brinquei, né? Então, isso foi de manhã, esse bate-papo. À tarde eu recebi uma nova ligação. Vem aqui de novo. Digo, opa. Melhorou a proposta. Aí eu tinha uma outra proposta. Uma proposta de professor não é aumentar o salário, é aumentar a carga horária. É o único jeito do professor ganhar mais é aumentando a carga horária. E aí disse, Giba, porque eu sabia já como é que era a carga horária do outro professor. Eu trabalhei lá antes, eu tinha trabalhado quase 8 anos lá, né? Sim. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, a proposta que eu tenho para fazer, em vez de só treino até às 5 horas, eu preciso treinar até às 7. Porque treinando até às 7 eu consigo botar mais categorias e nós conseguimos fazer esse projeto andar mais rápido, melhor, mais gente, fazendo esporte e tal. Fazendo vôlei, no caso, né? E a gente pode dar umas horas de futsal. Até isso eu já fiz na minha vida. Olha aí, ó. Para os pequenos de primeiro a quarto ano. Aí eu tenho uma passagem hilária que depois eu conto. Não deixa eu esquecer que essa é bonita para vocês darem risada. E eu disse, e eu tenho mais uma proposta. Vamos transformar a escola num clube-escola. Como assim? Aí expliquei a ideia e eu preciso de bolsas de estudo. Eu tenho 3 gurias que não têm condições de pagar a escola e se elas vierem com bolsa aqui,
a grande maioria do time que eu tinha do Sesc ABB era estudante do Notre Dame que não fazia vôlei Notre Dame, fazia comigo. Em outro lugar. Então eu já trago um time praticamente pronto aí. Sim. E não é que aceitaram. Só que na época não dava para dizer que era bolsa de estudo, porque não todo mundo vai querer e não tinha ainda o projeto. Sim. Para resumir o processo, gente, foram 16 anos de um projeto vitorioso, que eu já dei entrevista para ti sobre o sacada inteligente, né, tal, que foi base da BS Bios UPF, né, que através desse projeto virou BS Bios UPF. Então eu tenho um agradecimento também muito grande pelo Notre Dame, eu fiz por merecer, obviamente, mas tenho esse agradecimento. Mas deixa eu contar. Vamos lá. Sim. Futsal. Tô dando treino de vôlei e tinha tal da reunião do municipal do professor Renato, do Renatão, tal da Copa London. Sim. Sim. Isso. Eu digo, gente, na boa, eu não vou na reunião do futsal e vou deixar de dar treino aqui. Vai alguém, vai ter tanta gente lá, vão decidir algumas coisas, depois me falam, né? Por que eu não fui? Aqui fica... Vá nas reuniões. Vá nas reuniões. E os meus amigos de futebol, de salão, eu levo como brincadeira até hoje, mas vocês me sacanearam. Como eu não fui na reunião, e a abertura do campeonato ia ser no juvenil, onde tinha o time da Semeato. Lembra que tinha o time Semeato? Muito forte. Botaram, a Semeato tinha que jogar. Ninguém queria jogar com a Semeato. Adivinha quem jogou? Claro. O Giba não tá aí. Não tava lá. Ou ele é do vôlei, né? Ele sabia, vamos sacanear o Giba. E eu entrei com a meninada do 4º ano ou 3º ano. Eu acho que era 4º ano. 3º não, 4º ano. Eu tomei 12-0. Mas eu não sabia para onde é que eu começava, tomando e trocando gente, né? Rodando todo mundo, o mínimo que eu podia fazer, né? Aí veio o primeiro choque de realidade, o que é o futebol e o que é o vôlei. Nem vou falar do basquete, mas o que é o vôlei. Sim. Quando eu tô dentro do vestiário lá do Play Center do Juvenil, conversando pós-jogo com os meus aluninhos, que estavam deprimidos, tristes, mas eu fiz umas macaquices lá, brinquei com eles e expliquei para ele o que quer ganhar, perder, toda aquela... Sim, né? sim. E eles já estavam na minha. Digo, tinha o jogo de volta, porque era turno e retorno. Digo, agora o jogo dá a volta quanto a eles, não vai ser 12-0, hein? Vai ter que ser uns 10-2 para eles, entendeu? Claro. Sim. De repente me entra um pai, gente. Aí eu vi o choque de realidade do futebol. Eu quero cadê o fulano de tal, o filho dele, né? Eu disse assim, ele está aqui, mas o senhor espera um pouquinho que eu estou conversando com ele. Ele viu que eu não gostei também, né? Sim. Mas foi entrando. Aí lá fora entreguei o filho, né? Tu nem botou meu filho jogar? Eu digo, mas de que jeito, meu senhor? Eu botei todo mundo jogar. Tomei 12-0, não ia botar o pessoal jogar, botei todo mundo jogar. E ele disse assim, mas eu tinha botado ele pouco, por quê? Porque quando ele entrou, eu sou professor, né, cara? Eu entendo, de pessoas eu entendo um pouco. Eu digo, fulaninho, né? Não vou dizer o nome do fulano, quer entrar? Ele quero, assim, ó. Ele estava tremendo. Eu botei ele um pouquinho, ele jogou um pouquinho, ele olhei no olho dele que ele queria sair, tirei e tal. Ele estava de boa. Sim. E daí eu expliquei para ele. E outra coisa, para terminar essa. E outra coisa, tu botou ele na posição errada jogar. 4º ano, posição errada. Porque no meu time ele joga de pivô, se eu não me engano, ele disse isso. Eu acho que foi uma frase assim. Meu time, então daqui um pouco, né? Aí eu olhei para ele e disse assim, só um pouquinho. Digo, então o senhor faz o seguinte, pai. Não, eu não sei se eu deveria estar falando isso, mas já fazem muitos anos e eu não fui mal educado com ele. Sim. Eu só fui sincero. Digo, então o senhor faz o seguinte. O senhor pega ele e mais 9 e monta um time para ele e deu. Porque no meu time ele jogou da tal posição e deu, né? Sim. Só que eu estava voltando na escola, né? Depois de tantos anos, né? Fui no outro dia na sala da irmã, comentei com ela que eu tinha conversado. Aconteceu isso. E a irmã até que me ajudou. Foi sim. Então, assim, são indas e vindas. E nesse meio tempo daí, do Notre Dame, eu fui durante 13 anos professor da Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Educação Física, né? Muito feliz com isso. Jovens que entraram, passaram pelas minhas mãos e hoje são profissionais. Então, a educação física eu só tenho a que agradecer. Eu tinha muito mais coisa para falar sobre isso, mas tem outros assuntos, né? A gente vai conversando. Mas aí tu chega na equipe profissional de vôlei adulto, né? O PF BS Bios.
uma equipe que conquista o título estadual mais de uma vez, né? Inclusive. 2 vezes. 2 vezes. Mas a primeira é inesquecível. Né? Poxa, imagina. Claro. A história que tem. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse período também. E eu tenho uma dúvida, assim, de desconhecimento mesmo. O que faltou? O que falta para uma equipe que chega nesse nível de ganhar o campeonato estadual, dela disputar uma liga nacional? Né? Qual é a diferença para dar esse passo? É muito diferente o custo, o investimento na equipe, enfim. Né? Nos conta um pouquinho sobre esse período desses títulos e depois o que falta para esse salto. Tá. O que faltou? Gente, assim, ó, primeiro eu preciso falar de como começou esse time, né? Sim. Eu sempre fui um apaixonado. E o cara que lida com a paixão, às vezes ele esquece um pouquinho da razão, né? Ele quer fazer. Claro. E chegou num momento do projeto lá da escola que eu ia fazer uma virada. Era um ciclo, né, que vinha desde 2006, quando eu voltei para a escola, e era 2013. Então, minha matemática é ruim, mas é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 anos. 8 anos é um ciclo que quem era mirim virou já estava no último ano do ensino médio. E aquelas jogadoras, pelo menos uma boa parte delas, elas iam sair para outras universidades, para outras cidades ou para jogar vôlei. E eu disse assim, se não montar agora uma ideia, vai se perder esse projeto, nós vamos começar tudo de novo. Então, na verdade, em 2013 foi o ápice, mas em 2012 eu já comecei a pensar nisso. E montei a AER Voleibol Passo Fundo, Associação Esportiva e Recreativa Voleibol Passo Fundo. Peguei de uns amigos lá de Lajeado, me empresto o estatuto e fui a Bangu, fui atrás das coisas. E montei uma associação. Com o CNPJ, já, 2013 chegou. Até 2012 nós jogamos o estadual, adulto, com a base infanto e uma ou duas juvenis que já tinham terminado o ensino médio. Montamos o adulto, o nome do time era AER e vamos à luta. Ficamos em terceiro no estado. Olha aí. Perdemos a semifinal para o time campeão, que era a Univates na época, que chegou a jogar a Liga Nacional, que hoje seria uma espécie de Superliga B ou Superliga C. Não a Superliga, né? Isso. Ok. E aí eu disse assim, então está na hora agora de mudar o patamar. Eu já era professor da universidade, entrei na universidade em 2009, fui lá bater na porta com um projeto embaixo do braço para o professor José Carlos, o reitor. Isso. E expliquei o projeto para o professor José Carlos. O professor José Carlos olhou para mim, e eu vi no olho dele até hoje, e sempre, eu agradeço sempre ele. Ele disse assim, Giba, é um baita projeto, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Sim. Digo, eu não quero dinheiro. Eu quero algumas bolsas de estudo. Lá vou eu nas bolsas. Sim, as bolsas. Mas isso eu acho que tem condições, pá. Tu vai ter que falar com a reitora, a reitoria de extensão, professora Bernadette. Ok, deixei em stand-by aquilo. Digo, tem que buscar o dinheiro, né? Aí agora eu não lembro se foi primeiro essa reunião lá ou a primeira reunião na BS Bills. Agora não vou lembrar. Eu só vou lembrar disso aqui. Fui jogar a Taça Paraná, que é a maior competição de base do Brasil. Joguei contra a Sasha, filha da Xuxa. Né? Sim. Só para dizer que eu joguei, porque ela não jogava muita coisa, mas estava ali, tava né? ali. Então, era uma atração. Drusila, que jogou na seleção brasileira. Jogamos contra ela no Fluminense. Gabi, da seleção brasileira. Então, nomes que iam um dia explodir. Entendeu? E lá estava quem? De padrinho da Taça Paraná, em Curitiba. O Gustavo Endres. Gustavão. Isso. Já nosso padrinho do projeto da base. Passo Fundense e tal. Vocês devem ter feito a cobertura dele em 2010, lá, dando saque dentro do ginásio lotado. Enfim. Sim. Conversa vai. Nunca vou esquecer, nós chegamos assim no ginásio de Curitiba, o ginásio lotado, cheio de gente, a criançada querendo, a gurizada tirar foto com o Gustavo olhou nós assim, parou todas as fotos, só que o meu time chegando,
Tinha até a assinatura do Gustavo na camisa. Que cara bacana demais, né? Sim. Cedo de Passo Fundo, mas não vai ser. Claro. E aí, cara, ele disse assim, Giba, tu já ouviu falar na BS Bills? Eu digo, claro que eu ouvi falar, mas não ouvi falar na BS Bills. Sim. 2013, né? Já era, né, a BS Bills. Poxa, já estava bem. E tu conhece o diretor, o Erasmo? Eu digo, eu não conheço ele, sinceramente não conheço. Eu digo, mas eu tô para te dizer que o Paulão tentou um patrocínio com ele pro time de Canoas. Lembra que Canoas jogou Superliga? Sim. E o Gustavo era o central do time. Era jogador, isso. E não conseguiu. Não conseguiu porque ele disse que queria deixar o dinheiro de Passo Fundo em Passo Fundo. 2013. Sim. E digo, mas só um pouquinho. Eu digo, tu vai comigo, Gustavo? Eu digo, claro que vou. Eu digo, eu batendo na porta, não, o Gustavo batendo na porta. É outra coisa, né? Cara, essa é a história nua e crua. Sim. Marcamos um horário, consegui marcar um horário. Não me pergunto como, que eu não lembro. Eu sei que a Letícia está no meio dessa marcação de horário, que é a Fazolini. Uma pessoa também que, pelo amor de Deus, ela é uma parceira. E aí marcamos com o Erasmo. Aí o pessoal chegando lá, eu e o Gustavo, chegando lá. E olha que eu tenho 1,90, ele tem 2,3. Só um parênteses, uma das situações mais desconfortáveis foi entrevistar o Gustavo. Foi não pela questão, né? É um prazer, mas. Claro. Mas a questão assim, da altura, barbaridade. E olha que eu fiquei num degrauzinho a mais que ele ainda e de ficar com o microfone lá em cima. Foi fácil. E aí chegamos lá, o pessoal tirando foto com o Gustavo e tal. Pô, pra mim isso era importante, né? Claro. Enfim, a figura do Gustavo foi importantíssima para abrir portas. E é isso que a gente precisa na vida, que alguém nos ajude a abrir portas. Sim. Mas tu tem que estar alguma coisa alicerçada. Sim. Pô, eu fiquei noites e noites fazendo um projeto e entreguei pro Dr. Erasmo. Tremia assim. E deu certo. Não, aquele dia a coisa foi evoluindo. Isso eu contei pro próprio Erasmo, né? Tenho essa liberdade de chamar ele agora de Erasmo, não mais de ser o Erasmo, né? Mas com respeito é o mesmo e muito maior até. Quando nós assinamos o contrato de 2013, que eu assinei assim, que nem aquele menininho que não quis entrar muito, né? Eu entrei dentro do carro, isso eu contei essa história para ele e para a Letícia anos depois, dentro lá do estacionamento da BS Bills, que ainda lembro que num daqueles tonéis gigantes que tem lá, que tinha a logo da BS Bills antiga ainda, o Gustavo tem uma foto assim, ó, mostrando, né? Pô, Gustavo, só agradecimento, né? Também. O cara... campeão mundial, campeão olímpico, e ajudando a gente, né, cara, pelo vôlei. Eu entrei dentro do carro e eu começava a gritar sozinho dentro do carro, depois da assinatura, sabe? Aquela emoção, eu digo, agora vai, que é para responder a tua pergunta. Sim. Então essa foi o início de tudo. Aí voltei para a reitoria, digo, agora eu tenho dinheiro, né? Agora tem condições. Aí veio a professora Bernadette, eu junto com o Gustavo, a professora Bernadette, todo mundo... E está aí até hoje a história. Tá? Em 2015, fomos campeões contra a Sojipa. Lá no Notre Dame, 1.000 pessoas no ginásio, tinha gente saindo pelo ladrão. Primeiro set, 10-0 para a Sojipa. Eu digo, deu para a bola, vou perder de novo, né, cara? Porque em 2013, no primeiro ano do projeto, nós fizemos a final do Gauchão. Primeiro jogo, perdemos para a Sojipa em casa. Contei essa história para vocês já. Perdemos para a Sojipa em casa. Aí o segundo jogo era na Sojipa, no sábado. Se nós vencêssemos, tinha o terceiro jogo no domingo. Era uma melhor de 3 jogos. Sim. Perdemos o jogo, mas não terminou o jogo. Já veio a moça da RBS, acho que é a Cíntia Furlani, se eu não me engano, na época. Né? Não ao vivo, porque ia passar no outro dia na RBS... Gravado lá para segunda-feira. Esporte, né? Sim. Pá! E agora, pro jogo, como é que ficou? Ela me fez alguma pergunta e a expectativa, eu digo, a expectativa é só uma. Bem firme, né? Vamos de mala para ficar no domingo. O que quer dizer isso? Que nós vamos ganhar no sábado. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que eu quero perder no... Não tem como, né? E o nosso time era bom, só que eu tinha perdido a Martina,
Que a Martina foi a nossa grande jogadora, ela não pôde jogar no jogo de ida, em casa. Aqui. Sim. No jogo em casa. Ela estava machucada e eu não consegui contar com ela. Eu digo, vou tentar reverter isso aí sábado e domingo, né? A Martina foi campeã mundial juvenil pela seleção brasileira. Sim. Aí vem essa história legal, né? Que na hora eu fiquei bravo, mas hoje eu dou risada. A gente tomou 3-1, 3-1 lá na Sojipa. Quando tá para terminar o jogo, não sei se você já foi no ginásio Sojipa, é um ginásio bonito, mas ele só tem arquibancada de um lado, e é a grade, é você de pé ali dirigindo o time, a grade, e já a primeira leva de arquibancada. Então, praticamente, Sim. o cara está em cima de ti aqui, o torcedor. E, obviamente, lotado de sojipanos. Né? Sim. Aí, quando tá para terminar o jogo, eu só escutei a voz de um torcedor. Devia ter deixado as malas em casa. Ele obviamente viu a reportagem, né? Viu. Aí eu fiz que não olhei para trás. Claro. A piada dele foi boa. Foi boa. Não, foi eu boa. vou dizer que não foi boa. Sim. Mas enfim, então nós fomos campeões em 2015, fomos campeões em 2016, fomos vice em 2017 para a equipe ali de Marau, que chegou a jogar uma Superliga B, e aí finalmente eu estou respondendo a pergunta. Sim, vamos lá. Qual é a dificuldade de se jogar uma Superliga? Primeiro é dinheiro, né? É a grana. O dinheiro para fazer um time de Superliga. Eu vou começar lá falando de Superliga, tá? Um Osasco, um Sesc Rio do Bernardinho. Olha o Barueri, que é o time do Zé Roberto Guimarães. O Zé Roberto tira dinheiro do bolso para aquele time acontecer. Porque ele é um apaixonado, né? Então, isso tudo exige muito dinheiro. Porque não é só a jogadora, é a estrutura, sim, é a viagem. Que aí vem, né, o segundo ponto. Casa. Um time de vôlei tem que ter casa. E eu sou agradecido por todos os ginásios que eu passei. E, obviamente, pelo último, que foi a casa até então. Mas não é uma casa que tu tem que dividir com algumas coisas, que faz parte da rotina, sim, de uma escola. Tu, sim, tem que dividir. Um time de Superliga tem que treinar em 2 turnos, enfim, tu não pode estar mendigando local para treinar. Então, isso é uma das fases. E em 2015, quando nós vencemos, nós chegamos a fazer uma grande reunião, porque estava todo mundo assim, empolgado, porque tem que partir para cima. Sojipa tinha sido vice-campeã da Superliga B no ano anterior. Nós ganhamos dos caras. Sim. Digo, então só um pouquinho, né? Mas, na verdade, a coisa quase se concretizou. Só que ela ia se concretizar porque na época não existia o que existe hoje, a Superliga C, que está bem mais acessível. Existia só a B. E a B tu tem que provar que se tu vencer a B, tu tem cacife para jogar A. Senão a multa é grande. Uhum. Tu ganha e não vai. Entendeu? Ou tu vai e no meio do campeonato lá da Superliga A com o Sport TV te transmitindo, tu para de jogar porque tu não tem mais dinheiro. Então tu tem que ter um aporte e tu, sim, tem que provar que tu pode. Certo. Então isso, eu realmente vou ser sincero com vocês, e como sempre, né? E humildemente dizer assim, eu tremi um pouco. Porque até tinha possibilidades de ter o recurso para jogar a Superliga B. Uhum. Só que para jogar a Superliga B, tu ia ter aquele recurso para aqueles 5 meses, que era o campeonato. E aí eu pensei o seguinte, eu boto todo o dinheiro em 5 meses de uma Superliga B, e todos os 10 meses, 1 ano, que é esse time universitário, com essas gurias podendo estudar, eu vou acabar com o projeto. Eu pensei que ele é 5 meses, acaba, não tem mais dinheiro, acaba o projeto. Como aconteceu em outros locais aqui muito perto da nossa realidade. Eu pensei no macro e não pensei no micro ainda. E aí isso foi deixando de lado. Mas o sonho não. Hoje, para se jogar uma Superliga A, tu tem que passar pelo processo da C e da B. Hoje a C está mais acessível. Hoje a C é numa sede. Passo Fundo pode querer ser sede.
Um exemplo. Mostra lá que tem condições de ser sede, ganha de outra sede, que gostaria de ser, enfim, ganha, vai ser a sede. Então, a sede, durante 15 dias acontece o campeonato. Entendeu? Sim. Aí o primeiro e o segundo, o campeão e o vice, tem vaga para B. Já entra na B. Sabem A B já é outra coisa. É jogo de ida e volta. É campeonato, né? É. Campeonato, não é. Daí não vem é tipo tudo isso torneio, aí. quase. Aí é hotel, alimentação, É. transporte até nem tanto, porque a CBV ela tem uma disponibilidade, de, se eu não me engano, 15 passagens, que é com uma empresa aérea conveniada, que é a Gol, conveniada com a CBV. Então você tem essas 15, entendeu? Então tu não gasta com isso. Gasta no caso, Passo Fundo, Porto Alegre, de Porto Alegre para lá, né? A van, enfim. Sim. Então tem essas logísticas. Mas tem todos os outros. Aí tu tem que contratar mais atletas. Então começa a ter um outro nível. Sim. Eu já vou chegar aí, eu acho que a pergunta que vocês querem saber é quanto que é essa brincadeira. E aí depois a Superliga A. Que aí é o que a gente vê na TV, né? Sim, já vê na TV a B até, né? Então assim, ó, hoje para jogar uma Superliga C, com 100 mil tu joga. Tô jogando aberto aqui. Vai depender um pouquinho também da série. Daqui a pouco faz a série lá em Natal. Com 100 mil tu joga nessa questão de poder contratar atletas. Sim. Né? Preparar. Ter um plantel decentemente ali, a um nível. Não sei se vai ganhar. Entendeu? Mas vai disputar. Canoas jogou, agora quando o Gustavo estava de auxiliar, acho que antes da pandemia. 19. Foi em Timbó, Santa Catarina. Perderam para Chapecó. Né? Não, né? Daí depois agora ele está retomando, tentando, né, o time com a base. Para jogar uma B, tu já pode aí tranquilamente 6 vezes isso. Para não ser campeão. Para disputar. Para jogar ali, né? E para ser campeão, reza a lenda, agora aí já está um pouco distante alguns números, né? Sim. Mas reza a lenda que aquele time do Osasco, que chegou a ser campeão, agora não lembro que ano, né? Porque ainda jogava a Jaque, esposa do Murilo, que era um time, a grande maioria era seleção brasileira. Girou na casa de 10 a 11 milhões a temporada. Que pro futebol não é nada, né? Mas pro futebol. Eu não sei. Pro futebol, Grêmio, Inter. 11 milhões. Diz que girou nisso aí. Mas não assusta os futuros patrocinadores. Dá para jogar agora com bem menos. Isso é naquela época, né? Mas naquela época deu tanto, agora vai dar menos, vai dar porque mudou muita coisa, entendeu? Sim. Mas girou nessa casa. Então é muito. Mas então, isso um lado bom é que os atletas do voleibol estão sendo valorizados. Certo, sem dúvida. Mas assim, ó, o recurso ele tem que ser o maior, mas principalmente você ter uma casa para chamar de sua. Isso é o mais importante também. E ano que vem a BS Bios UPF está mudando de casa, né? Vamos para onde? Estamos indo para o IE, né? O IE. E já conversamos com o Erasmo, né? Não foi assinado ainda nada. Nem sei se eu podia estar falando isso aí, né? Mas nós estamos indo para o IE, né? O IE vai ter uma estrutura muito interessante, que a gente vai poder treinar, né? Nós não vamos mudar nada, a nossa periodização de treinamento, nada. Nós vamos continuar treinando tantas vezes por semana que treinamos ano passado, não muda nada. Né? Porque nós temos até assim, alguns paradigmas do nosso time, quando a gente vai tentar jogar aqui na região, viu? Que eu sou sincero. Eu sei que um podcast que nem o de vocês, todo mundo vai assistir e hoje o mundo pode assistir. Sim, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que eu sou contra. A determinar que equipe federada não pode jogar o campeonato tal. Quando nós jogávamos, na época do Conceição, que a gente pudesse jogar contra o Gilson Mão de Pilão da Ubra, que era bicampeão da Superliga, mas nem que se eu soubesse que ia perder. A gente queria jogar com os caras. Sim. Entendeu?
E eu estou aqui, por favor, eu não estou me considerando a equipe da Ubra de antigamente. Nós não somos uma equipe profissional. Somos uma equipe amadora. Mas é uma equipe amadora que, graças a Deus, a gente tem possibilidades de se trabalhar da forma mais profissional possível. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Porque desde 2017 a gente não joga campeonato gaúcho, porque não tem estadual desde 18, 19, 20, 21, não teve gaúcho. Tem essa mesma bronca aí do futsal, então. Tu tá entendendo? Então, assim, para jogar uma Liga Gaúcha, tem lá. E eu respeito todo mundo na Liga Gaúcha. Nós só conseguimos jogar no passado, ano retrasado, porque essas gurias que estavam federadas. Porque federado, qualquer um pode ser federado, botou a carteirinha lá, tu é federado. Agora, porque tu é federado, tu nunca mais pode fazer nada na vida. Sim. Federado é diferente de ser profissional. Sim. Então, essas gurias que estavam federadas, por estar desde 18, 19, 20, 21, 4 anos inativos na federação, nessa questão de não ter o campeonato gaúcho, aí elas estão podendo jogar essa competição. Agora, no momento que a gente jogar um gaúcho e tem que refazer a carteirinha delas lá, já não vai mais poder jogar. Então eu acho que o pensamento meio geral deveria mudar nessa questão. Oportunidade de jogar a gente tem que dar para todo mundo, entendeu? Não milindrar. Claro, a gente não vai ser hipócrita daqui um pouco. Eu não vou botar o time da BS Bios, o PF, e jogar o campeonato do interior lá que vale uma ovelha e o... Já joguei esses campeonatos, eu como jogador, viu? Claro, porque a gente sabe, pô, não é bom para nós e nem bom para quem vai jogar. Agora, tem campeonatos que daria para abrir e sem essa, perdão da expressão, sem essa frescura, porque tu pode nivelar ele melhor para todo mundo, né? Então já tem essa divisão, né? Um esporte que não tem uma visibilidade tão grande, né? Não é esporte de massa, e ainda se há essa divisão, só atrapalha, né, Giba? Só atrapalha, né? Eu acho que hoje, Christian, me perdoa até discordar um pouco de você, hoje eu digo que o voleibol é o primeiro esporte do Brasil. Ele perde para o futebol porque o futebol não é esporte, é religião. Sim. Né? E eu sou adepto a essa religião. Eu sou apaixonado por futebol. Sim. Eu gosto de assistir jogo de futebol. E principalmente jogo de futebol do Brasil, viu? Às vezes, você vai Manchester, não sei o que, até nem assisto. Assisto, né? Mas eu prefiro. Eu adoro assistir um Cruzeiro. Agora tudo é primeira divisão, né? Um Cruzeiro e Inter, o Grêmio, não sei o que. Eu gosto de assistir, eu gosto. Mas o voleibol ele cresceu muito, a mídia do voleibol cresceu muito. Então, exatamente por isso de ter crescido muito, eu não consigo entender o porquê dessas ainda rupturas, né? De não abrir. Tem que abrir. Eu acho que tem que abrir para todo mundo jogar. Eu gostaria, sempre gostei, quando nós jogamos lá em 1900 e alguma coisa, 1992, por aí, 93, ou antes, contra... Não, 97, porque foi 97 ou 98 que a Ubra foi campeã. Nós jogamos o estadual contra a Ubra e jogamos um jogo festivo lá no antigo Marge de Césaro, contra o Gilson. O Gilson que era o Mas se eu tenho um pensamento, que não é de todos, né? Vou ser bem sério, mas de alguns de hoje, não vamos jogar contra o Gilson porque nós vamos jogar para perder. Pô, primeiro que não é bem assim. Tem que jogar. O meu time é um time bom, mas é um time que nós participamos de um campeonato em casa, que eu fiquei em terceiro lugar. Ganhou Lajeado em primeiro, entendeu? Então, faz parte do processo ganhar e perder, cara. Sim. Eu sou adepto a ganhar experiência. Eu gosto disso. Bom, já que deixaste aí, então, a deixa, como é que o Giba, torcedor de futebol, acompanha o futebol em paralelo a tantas outras atividades que te consomem a tua agenda, seja enquanto treinador, seja enquanto professor, seja enquanto secretário. Como é que tu acha tempo e como é que tu vive o futebol? Cleiton, eu sou tão torcedor
e gosto tanto, obviamente, do Grêmio, né? Sim, Quando eu perco o jogo do Grêmio na TV, me dava uma aflição, eu ficava deprimido. E eu fui professor universitário durante 13 anos. E nesses 13 anos, eu perdi muito jogo do Grêmio à noite, dando aula. O jogo da quarta de noite? Pá! Você foi. Eu ficava assim, agoniado, porque eu gosto de assistir. Então, eu gosto de assistir, mas eu não tinha muito tempo para assistir, né? Então, sempre quando dá, eu assisto. A Batalha dos Aflitos, 2005? 2005. Batalha dos Aflitos foi um jogo à tarde, né? Sábado à tarde. Sábado à tarde. Sabe onde é que eu estava? Sábado à tarde? É. Adivinha, você só tem Dando uma chance. aula. De? Basquete? Não, de vôlei. Eu estava num campeonato, num torneio de vôlei no Campestre. Olha aí. Tá. Jogando contra... Era feminino. Jogando contra o time do falecido professor Darcy Doro. E o jogo comendo, era final, não, era final nós e eles. O jogo comendo, 2005, então era o Sesc. É o último ano, pô, 2006. O jogo comendo e eu, como é que tá o Grêmio? E aí o árbitro, que era o segundo árbitro colorado, vocês devem conhecer ele, o Bodão. Já ouviram falar no Bodão? Sim. Bodão trabalha comigo agora na Secretaria de Esportes. Eu pedi assim, quanto é que tá o jogo? 0-0, tal. Porque o primeiro tempo eu consegui assistir. Lá embaixo no restaurante do Campestre, quando o cara errou o pênalti, o Galato defendeu. Não, perdeu o pênalti. Perdeu o primeiro, né? É isso. E aí o segundo tempo eu não assisti, né, cara? Aí de repente eu olhei para ele e disse assim, pênalti contra o teu time. Bah, eu não sabia onde é que eu tava no meu jogo de vôlei, ó. E sendo profissional o máximo possível, e nada, e não batiam o pênalti. Ele disse assim, e expulsaram um. Eu digo, meu Deus do céu, segunda divisão. E expulsaram dois. Tu tá brincando, tu tá mentindo pra mim. Para com isso. Trocando em miúdos. Eu fui assistir o jogo, cansado, depois de todo o campeonato, perdemos aquele jogo, tal. Perdemos o jogo de vôlei, né? Sim. Eu fui ver na antiga TV Com. A reprise. Eu assisti o jogo inteiro. Claro, então eu sempre gostei de futebol e de assistir. Então é uma paixão que eu tenho, né? Não sou. Eu gosto de futebol. Quando dava tempo, eu fui muitas vezes na Arena ver jogo do Grêmio, vou no Gaúcho ver jogo do Gaúcho, vou no Passo Fundo ver jogo do Passo Fundo quando dá. Então eu gosto. Futebol para mim é um esporte que se profissionalizou muito. Ele sempre foi um esporte profissional. Aí vem o pessoal aí do profissional, né? Que a gente estava falando do vôlei. O único esporte único não, tem outros que são, né? Mas profissional de carteira assinada, o único registrado, um dos únicos no Brasil é o futebol de campo. Todos os outros, eles são amadores, mas que têm um veio profissional, que é o profissionalismo do jogador, né? Mas o profissional, o jogador de futebol é o futebol. Por mais que seja profissional, o futebol, há muitos anos atrás, ele era meio amadorzão no sentido ele era profissional no nome, mas os atletas não eram atletas, eram jogadores. Jogador, que tem uma diferença muito grande, né? Eram grandes jogadores, mas atletas medíocres, né? Boleiro. Hoje não, os últimos anos, né? Não vou saber dizer, mas nos últimos anos, né? O futebol vem numa ideia de profissionalismo mesmo. É o cara que é atleta, o cara que não é atleta, ele está fora. Então, o futebol como um todo, o profissional do futebol é muito bacana. É muito bacana. E Giba, para a gente caminhar aqui, tu tá indo agora pro Colégio IE, né? Vai iniciar. Como é que tá o teu gás, né? Tu vai começar um projeto de vôlei lá de novo, com a criançada, tentar formar equipes aí das categorias de base. O que tu tá projetando, né, para esse futuro aí? Olha, eu sempre fui um cara multitarefas, então eu não tenho problema nenhum de dizer que eu sou secretário de esportes e tenho as minhas atividades, né?
todas as atividades elas são extra, né? Sim. E eu com muito orgulho, desde que eu saí da escola em 2020, eu e o meu antigo auxiliar não, ainda ele é auxiliar do adulto, que é o Rafa Machado, foi meu ex-atleta, enfim, hoje é meu sócio, né? Eu só falo isso antes para ver da importância das relações, né? Só por isso, hoje ele é meu sócio, nós somos sócios. Nós montamos, fazer uma propaganda aqui, se me permite. Claro. Nós montamos eu já chamo de empreendimento, chamado Escola do Vôlei. Isso. Já é marca registrada, entramos com a ideia da marca registrada, e a gente está muito feliz. Fizemos 2 anos de Escola do Vôlei agora em outubro. E temos várias unidades aqui. Aqui em Passu nós temos a unidade do SESC. Que é onde começou, né? É, para te ver, né? Uhum. O SESC, né? Sim. Né? Se for contar a história do ginásio do SESC, daí tem mais uma história. Então, estamos ali no SESC e também temos uma unidade no SESI, né? Começou a ter muito aluno, graças a Deus, e temos alunos dos 5 anos até, não vou dizer dos 80, mas temos o adulto, iniciação, aquela galera que sempre quis jogar vôlei, mas daqui a pouco não teve oportunidade e hoje quer ter um treinador, né? Então nós temos, né? Temos os professores que dão aula lá. Eu sou um dos professores da noite, porque eu não estou mais na universidade, então eu tenho essa possibilidade da noite livre. Então eu dou aula à noite para esse adulto treinamento e adulto iniciação, que a gente chama. Muito bacana, é uma experiência diferente. E a coisa evoluiu de uma maneira muito grande, né? A gente está bem feliz, temos unidades em outras cidades também. E surgiu a oportunidade desses 10 anos de convívio com o Erasmo, né? Sim. Ele me conhece, eu trabalho, enfim, sempre a gente fez as coisas com uma retidão muito grande, né? E eu nunca escondi que eu sempre quis que o vôlei desse um passo maior, né? E aí com essa aquisição do Erasmo, né, na figura do Erasmo, desse grupo aí, ele nos convidou, né? Me convidou a mim, e obviamente se me convidou a mim, convidou a minha empresa, que eu e o Rafa, né? E nós vamos trabalhar com todo o esporte do IE, né? Não só o vôlei. Então lá nós teremos o vôlei, futebol, futsal, vôlei, futsal, basquete, handball, vamos voltar com o handball e futebol, que é o futebol 7. Que vai ter um campo de futebol 7 dentro do IE. Obviamente isso nós vamos ter nossos professores envolvidos, nós temos já os nossos professores. Sim. Porque nós temos também uma terceirização dentro de um outro projeto paralelo que a gente chama de Escola do Esporte, né? Tem a Escola do Vôlei e a Escola do Esporte. E que é no próprio Notre Dame, deixa as portas abertas, sim, né? Sai pela porta da frente, né? Sim. Nós temos uma escola do esporte no Notre Dame, no Menino Jesus, que é uma espécie de terceirização esportiva lá, e nós vamos implementar no IE uma ideia semelhante para fazer com que o esporte do IE, principalmente, né, nesse novo projeto chamado IE Sports, que não tem nada a ver com videogame. Não é. Quando eu cheguei em casa bem faceiro, dizendo: prepare-se para esse nome, EA Sports, o meu filho de 12 anos, mas isso aí é do FIFA, não sei, eu digo, não. FIFA 23 já tá aí, então. EA, lá é EA que não, é EA aqui raiz, né? E é o resgate do touro, né? Da ideia do touro, do EA, enfim, pô. Legal. Então a gente está muito empolgado com isso. Hoje até conversamos, o Erasmo me ligou e que chique que eu tô, né? O Erasmo me ligou. Né? Antes estava com receio de bater na porta dele, agora o homem está te ligando. Erasmo é com todo carinho, seu Erasmo, né? Seu Erasmo. E a quadra modificada, a quadra vai ter desde o teto, né? O telhado, sim, todo trocado já foi. O piso, vem um piso 10 aí, né? Para as duas quadras, para a quadra principal e para a quadra pequena, quem conhece o IE, sim, né? Sim. Então, gente, eu já chamo lá que lá vai ser um centro de treinamento. Né? E óbvio, né? Aí vem a figura do treinador da BS Bios UPF. Nós vamos fazer aquela BS Bios UPF voar lá dentro. Nós queremos, aí que vem o sonho começar a ter mais solidez no que diz respeito a uma Superliga. Não estou prometendo absolutamente nada, que eu nem falei com o patrocinador. Mas tem que, desejar. Desejar. Tem que olhar, tem que olhar direito. E poder
aquela criançada que vai fazer vôlei, futsal, basquete, né? Poder ter, a princípio, no primeiro momento, o espelho, isso que é o mais bacana, né? Vai vir ver as meninas treinando, daqui a pouco vai ver o adulto de um basquete treinando, né? Um adulto de um futsal treinando, né? Não na categoria, no nível que for, né? Estou falando hoje do vôlei adulto, porque hoje é o vôlei que é o espelho. Poder ver isso é só incentivo para o esporte. Então ele vai ser aberto, o EA Sports, obviamente para o aluno do Instituto Educacional e para a comunidade de Passo Fundo. Esse é o bacana. Então a porta do IE ela vai estar aberta para a cidade de Passo Fundo, né? Obviamente vai ter seus custos, né? É óbvio, mas nós vamos abrir isso para a comunidade. Então é popularizar o esporte de uma forma geral. Então está fechando ciclos aí interessantes, né? Muito interessante mesmo. É mais ou menos isso de tempo? Isso aí, né, é isso, né? Conversa, cara, né? Coisa boa. Não, mas é bom. É bom a gente gosta. E eu fico conversando. Coisa boa. Abordamos aqui diversos assuntos. Temos outros assuntos a abordar também. Então, já de imediato, a gente já vai deixar em aberta a porta. Claro. Né? Porta sempre aberta. Para uma segunda, para uma terceira participação tua, quantas necessárias forem. Porque a gente tem muito assunto ainda a tratar, né? Tem muita memória para tratar, e tu é um cara que tem uma memória bastante interessante, né? De fatos teus, mas que significam muito para a sociedade, para a comunidade de Passo Fundo, por que não? Né? Muita pessoa que passou por ti e hoje faz tantas atividades interessantes, além do esporte, né? E acho que isso também é um assunto importante para a gente tratar daqui a pouco mais. Mas de imediato a gente já quer agradecer de novo, Giba, a tua disponibilidade em vir aqui, nesse primeiro episódio contigo, que eu tenho certeza absoluta, né, Christian, que vai ter mais. Vamos fazer temporadas com o Giba. Vamos fazer temporadas com o Giba. Isso é fato, né? É fato. Consumado a partir de agora. Isso aí. Obrigado. Então, agradecer, né, basicamente aí a tua participação e já deixar então o convite para outras participações tuas aqui no De Primeira. Vou vir com o maior respeito e alegria. Quero, se vocês me permitem, poder trazer também o Rafa. Claro, né? Fazer uma hora o Rafa é uma pessoa que eu gosto muito. Ele tem idade para ser meu filho, literalmente, né? Sim. Nos dias de hoje, eu que tenho 51 e ele que tem 25, acho que é 25, podia ser meu filho tranquilamente, né? 27, podia ser meu filho. Então, eu acho que a simbiose foi uma simbiose perfeita também até da nossa sociedade, né? Eu um pouco mais experiente, mais vivido, e ele já com uma boa bagagem, né? E jovem. Então, é muito bacana. E vou vir com o maior prazer do mundo aí. Eu gosto muito de conversar sobre esporte, falar sobre Grêmio e Inter. Não pensa que eu fujo da raia aí. Pois é, temos isso a tratar, temos memórias afetivas. Tu contavas antes pra gente aqui a história da seleção do Zico, aquela coisa toda. Sim. Temos coisas a tratar ainda. E também muito o Rafael, ele é um cara que vai muito a jogo de futsal. Eu encontrei ele diversas vezes no futsal. Então e grita bastante. E grita bastante, e é torcedor, aquela coisa toda. Então é um cara multi também. Assim vai vir aqui conversar conosco. Legal. Obrigadão, Giba, mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Se inscreve no nosso canal, deixe seu like aqui no vídeo e também pode se inscrever aí nos canais e nas redes sociais dos nossos parceiros, os nossos apoiadores, a Seven Design, que é o espaço aqui onde a gente está gravando. Para Todos PF Apostas Esportivas, segue eles no Instagram, te cadastra para começar a apostar no Bet77 com a Para Todos PF. E o Chopp Santa Madre, 10 anos do Chopp Santa Madre, o melhor chopp dessa cidade, você sabe, é o Chopp Santa Madre. Até a próxima, aqui no De Primeira.